Mais uma matéria com os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things, a respeito do último episódio dessa quinta e última temporada. Lembrando que a matéria é bem longa e eu não vou fazer parte 1, parte 2, vou fazer tudo uma parte 1 só. Então tenham paciência, assistam até o final, porque vale muito a pena. A matéria do Deadline começa da seguinte maneira. Stranger Things 5. Irmãos Duffer destrincham o final emocional da série, da morte, de spoiler, ao epílogo de 40 minutos, as músicas marcantes e a dica de um spin-off. Lembrando que aqui no meu perfil já postei uma entrevista hoje dos irmãos Duffer, do The Hollywood Reporter, tá no perfil, tá na playlist, que é a mesma que esse vídeo tá salvo. A primeira pergunta do Deadline é a seguinte. Antes de tudo, como vocês dois estão se sentindo agora que o final já foi lançado para o mundo? Ross então disse assim, quer dizer, definitivamente estamos emocionados. Acho que ainda estamos processando tudo. Fomos assistir ontem à noite com os fãs em uma sessão no Americana, na Califórnia. E foi uma experiência incrível, simplesmente estar ali. Não em uma premiere, mas com os fãs na noite de estreia. E ver as reações deles em tempo real ao que estava acontecendo. O Deadline então disse assim, vocês também assistiram recentemente ao final com grande parte do elenco. Como foi essa experiência para vocês? Ross então disse assim, foi muito emocionante. Acho que para todo mundo houve muitas lágrimas no final, mas também um sentimento enorme de orgulho e apoio mútuo. Não sei, senti que tudo tinha fechado um ciclo. Ver o quanto eles cresceram ao longo dos anos. Foi realmente a maneira perfeita de encerrar esse turbilhão que foi a turnê de imprensa, as filmagens e tudo mais. Foi algo silencioso, mas muito bonito. O Matt Duffer então disse o seguinte, é mais ou menos como estamos nos sentindo agora. Acho que todo mundo estava processando, todo mundo chorou. Voltamos todos para o meu apartamento em Nova York. Alguns membros do elenco escolheram ir andando. Mesmo sendo uns 30 minutos, acho que porque precisavam de tempo para digerir tudo. Pelo que eu ouvi deles ontem, hoje ainda não falei com ninguém, acho que todo mundo ainda está meio atordoado. Está todo mundo muito emotivo. A entrevistadora então disse o seguinte, para ser justa, eu também estou emocionada e sou apenas parte do público. O Matt então disse assim, é preciso lembrar que foram 10 anos, certo? Para as crianças, isso representa metade da vida delas. A Millie sempre diz que não se lembra de como era a vida, ou de muita coisa antes da série. Então, sei lá, acho que foi mais difícil para todo mundo do que imaginavam dizer adeus. Ross então disse assim, muitas das cenas finais que vocês veem, sim, as pessoas estão atuando, mas de certa forma, não estão. São emoções reais, porque aquelas foram as últimas cenas que filmamos com esses atores. É muito vulnerável ver isso projetado na tela grande e depois exposto ao mundo. O Matt então disse o seguinte, não diria que é algo meta, porque não foi pensado assim, mas parte disso acabou sendo um comentário sobre a própria experiência da série e sobre como foi se despedir dela. Cada uma das cenas do epílogo era muito pessoal para o elenco. E acho que por isso que aqueles dias foram tão emocionais. Todo mundo chorou o tempo todo. A cena do porão levou 2 dias. No primeiro dia, tudo bem. Era só uma campanha divertida de D&D. No segundo dia, todo mundo estava acabado. Achei que eles iam ficar sem lágrimas, mas não ficaram. O Ross, então, disse assim, não ficaram mesmo. E aí o Deadline perguntou, dá para sentir a emoção de forma visceral. Em alguns momentos finais, não parece nem que estão atuando. O Matt, então, disse o seguinte, não, aquilo não é atuação. Quando eles desmoronam, quando você vê a Maya chorar ou qualquer um deles, é porque estavam realmente chorando. O Deadline disse assim, há muita coisa para destrinchar no final, mas vamos começar por aí. Vocês disseram que a cena do porão sempre foi algo que imaginaram para o encerramento. Mas quando a ideia de inserir uma ambiguidade em torno da morte da Eleven se consolidou. Por que isso pareceu a forma certa de encerrar essa história? O Matt foi o primeiro a falar e ele disse assim, isso esteve na nossa cabeça por muito tempo. Esse era o final original da série, quando ela foi concebida como uma minissérie. A Eleven teria que se sacrificar de alguma forma. A primeira coisa que fizemos ao começar a trabalhar na 5ª temporada foi falar sobre o final, especificamente sobre a Eleven. E foi difícil. É uma personagem com quem convivemos por 10 anos. Estamos com a Millie há 10 anos. Então foi uma decisão muito dura e emocional. Mas no fim das contas, simplesmente pareceu certo para nós. Pareceu que, dadas as circunstâncias, era a única forma de encerrar definitivamente tudo o que vinha acontecendo.
E é um ato extremamente altruísta da parte dela para impedir que qualquer pessoa passe pelo que ela passou. Ross então disse assim: sempre terminaria com as crianças no porão. Isso foi planejado há 8 anos. Quando encontramos a frase I believe, eu acredito, do Mike, foi aí que tudo se cristalizou. Isso aconteceu bem cedo, na segunda ou terceira semana da sala de roteiristas dessa temporada. Quando a Holly ganhou mais destaque, representando essa passagem de bastão, essas já eram algumas das primeiras ideias que tínhamos para a cena do porão, antes mesmo de começarmos a escrever a temporada. Sempre caminhou para esse ponto final. O Matt Duffer então disse assim: no fim das contas, vemos tudo isso como uma grande história de amadurecimento. Essa cena representa um último momento sendo criança, antes de deixar a infância para trás. Subir as escadas simboliza essa despedida, e então a Holly e as amigas representam a nova geração que vai viver isso. Por isso, naquele último plano do Mike, você o vê passar da tristeza por deixar a infância para trás para a felicidade, sabendo que as memórias felizes que viveu com os amigos vão acompanhá-lo para sempre. O Matt ainda disse assim: e a Eleven, para nós, representa de muitas formas a magia da infância, aquela fase em que tudo parece possível. Isso se perde um pouco com o tempo, mas nunca desaparece por completo. As memórias da Eleven vão estar sempre com o Mike. Elas não somem. Ela fará parte do Mike e dos amigos dele para sempre. Eles escolhem acreditar que ela ainda está por aí, e isso é poderoso. Então não é um adeus. Ela está com eles para sempre. A infância deles e todas as memórias do que viveram, por mais assustador e traumático que tenha sido às vezes, também teve muita coisa boa, como Dustin diz. A Eleven e tudo que passaram moldaram quem eles são hoje. O Deadline então disse assim: vocês consideraram a morte de outros personagens? E o Ross respondeu: na sala de roteiristas falamos sobre tudo, absolutamente tudo. Todas as possibilidades. Sabíamos desde cedo o que queríamos fazer com a Eleven e seu destino. Claro que discutimos os outros personagens, mas no fim das contas, para nós, a série é uma história de aventura e amadurecimento. Então o foco foi muito nos últimos 30 ou 40 minutos, onde queríamos deixar esses personagens, qual seria o crescimento deles e em que ponto emocional queríamos encerrá-los. Foi assim que chegamos à ideia de que queríamos que nossos heróis, a maioria deles, sobrevivesse. Deadline então disse assim: preciso dizer de When Doves Cry para Purple Rain e depois Landslide é uma das sequências de músicas mais insanas que já ouvi em uma série. Como vocês chegaram a essas escolhas? O Matt foi o primeiro a falar e ele disse assim: e foi barato, viu? Dando risada. Levamos muito tempo tentando decidir qual música tocaria naquele vinil da bomba. Acho que nunca discutimos tanto uma música quanto essa, porque era extremamente difícil. A primeira precisava ser animada e esperançosa, e a última precisava funcionar como despedida da Eleven. Então não bastava ser uma música icônica, ela precisava transmitir emoções completamente opostas no começo e no fim. Perguntamos a todo mundo, elenco, amigos, todos deram opiniões diferentes. No fim, chegamos a Purple Rain, mas a preocupação era conseguir os direitos. Tirando Michael Jackson, conseguir direitos do Prince é uma das coisas mais difíceis que existem. Honestamente, acho que só conseguimos por conta do efeito Kate Bush. Isso acabou convencendo o espólio do Prince. Espero que eles tenham gostado da cena. Eles aprovaram, né, Ross? Ross então disse assim: aprovaram sim. E Landslide, nós amamos essa música como todo mundo. Sempre quisemos usá-la. Ficamos muito felizes por finalmente termos encontrado o lugar certo. A Maya ama essa música. E na última vez dela como DJ, ela estava ouvindo Landslide com protetores de ouvido enquanto fazia sua última fala. Deadline então perguntou assim: de certa forma, o Henry ganha uma espécie de redenção no final, mas não é absolvido. Ele admite que escolheu se alinhar ao Devorador de Mentes e continua escolhendo isso. E a Joyce acaba sendo quem o mata. Como vocês chegaram a esse desfecho? Ross disse o seguinte: discutimos dar a ele um momento de redenção, como fizemos com o Billy na terceira temporada. Mas sentimos que ele já foi longe demais. Quanto disso ainda é ele, quanto é o Devorador de Mentes? Quanto é simplesmente a recusa em admitir a verdade? Deixamos isso um pouco em aberto para o público. O Jamie fez um trabalho incrível transmitindo essa complexidade, mas no fim ele passou do ponto. Por todo o trauma que causou, quisemos dar esse momento a Joyce. A morte em si sempre esteve ali,
mas na edição incluímos flashbacks para tornar o momento mais catártico do que algo de levantar e aplaudir. Ele ainda continuou dizendo: é mais complexo do que simplesmente derrotar o vilão. Nossos heróis sofreram por causa desse mal. Mesmo que ainda houvesse algo de bom nele, aquilo funciona quase como uma limpeza de todo o mal que ele causou. Então o Matt disse: exato, foi meio que um foda-se. E então ela corta a cabeça dele. Na edição dissemos: vamos tentar um caminho mais emocional e ver se conseguimos fazer a decapitação mais emocionante da história. Deadline então disse assim: é bastante simbólico, já que Joyce tem aquele machado desde a primeira temporada. E o Matt diz: exatamente, tinha que ser aquele machado. Ross então disse assim: passamos por todos os personagens perguntando quem dá o golpe final do Vecna. Quando chegamos a Joyce com o machado, todo mundo concordou, tinha que ser ela. O Deadline então disse assim: engraçado, porque na primeira temporada eu pensava, o que diabos ela vai fazer com o machado? O Matt então disse: ela cortou uma parede na primeira temporada, mas não adiantou muita coisa. Esse ano ela tentou usar contra um Demogorgon, mas finalmente usou o machado da forma certa. O Deadline então disse assim: quanto tempo levou para ajustar o final para 2 horas e 8 minutos? Houve muito material cortado? O Matt então disse o seguinte: na verdade não demorou tanto, não lembro exatamente o tamanho do primeiro rascunho, mas geralmente eles vêm uns 10 ou 15 páginas mais longos. E depois você enxuga. Passamos tanto tempo estruturando que a base já estava sólida. Nosso objetivo era manter por volta de 2 horas e evitar algo como um episódio de Pig Bag da 4ª temporada, que teve 2 horas e meia. 2 horas já é um luxo enorme para o episódio de TV. Não queríamos nada de enchimento. Então, sempre ficou perto disso. Não há cenas perdidas. A Deadline então disse assim: vocês já disseram que há uma dica no final sobre o spin-off. Podem dar alguma pista? E o Ross disse: a gente estava falando disso agora mesmo, não sei se quero, mas posso dizer que não é o Hopper mencionando Montauk. Não existe spin-off de Montauk, na verdade. Aquilo foi só uma piscadela para os fãs mais hardcore, que sabem que a série começou com esse conceito. Também não é sobre a Holly e as crianças, é algo muito menor. Como já dissemos antes, a ideia do spin-off ainda está no início, mas envolve uma mitologia completamente nova. Está conectada, vai responder algumas perguntas que ficaram em aberto do final, mas tem a sua própria história e identidade. A última pergunta é sobre os créditos finais. Eles são incríveis. Como foi criá-los? O Matt então disse assim: acho que isso surgiu na pós-produção. Pensamos muito em O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, especialmente pelo tamanho do epílogo. Sempre defendo aquele epílogo. Sou um fã hardcore a ponto de já ter assistido as versões estendidas todas de uma vez só, em um único dia. Quando você faz isso, o epílogo parece perfeito. Se fosse menor, seria angustiante. Acho que Stranger Things, se você assistir a 5ª temporada inteira, vai funcionar muito bem. Você quer passar mais tempo com esses personagens. Essa foi a referência. Depois, pensamos nos créditos de O Retorno do Rei e começamos com ilustrações simples. Conversamos então com a Imaginary Forces, a empresa que criou a abertura da série. Sugerimos que fosse como um caderno de desenhos do Will. Eles voltaram uma semana depois com a ideia de fazer no estilo de um manual real de D&D. O legal desses manuais é que há imagens coloridas e o estilo muda ao longo dos anos. Eles trouxeram ilustrações que realmente trabalharam nos manuais dos anos 80. Tudo fechou um ciclo. Acima de tudo, queríamos que desse uma sensação de fim, de acabou. Nós então disse o seguinte: queríamos prestar uma homenagem a todo o elenco, inclusive aqueles que não conseguimos listar nominalmente por questões contratuais, como Joe Quinn e Shannon Purser, que infelizmente morreu na série. O Matt então disse: só para deixar claro, ela não morreu, Ross, foi a Barb. Ross então finalizou a matéria dizendo assim: isso, a Barb, a atriz, está bem. Queríamos homenagear o elenco e mostrar o quanto eles cresceram ao longo dos anos. Não é para dizer que a série inteira foi uma campanha de D&D, mas foi uma forma de homenagear todos e permitir que o público absorva essa jornada de 9 anos. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista do Deadline com os criadores da série Stranger Things. Daqui a pouco tem a última entrevista, então como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, repostar, salvar esse vídeo e me seguir. Beijos!